Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E Emmanuel escolhe como tema deste capítulo de número 124, firmeza de fé. André, qual o versículo que vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Hoje o versículo é do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Uma fala de Jesus que dá a seguinte orientação: E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Duda, o que é que Emmanuel vai trazer para nós dessa falta de raiz? Bom, André, Emmanuel vai falar para nós aqui sobre o fortalecimento da nossa fé. Ele usa esse versículo do Evangelho de Lucas e ele fala aqui que Jesus, ele usa, neste caso aqui, o termo pedra como um significado de firmeza nessa parábola do semeador. Então, não importa, ele traz, né? Não importa que a gente ouça com alegria, como fala nesse versículo, mas se a gente não dispor essa semente a uma boa terra, de nada adianta. Porque não é possível que as raízes se formem sobre uma rocha. E sem raízes, essa planta não crescerá, ela não vai se germinar, essa semente ela não vai frutificar. Então, não é possível que uma planta se viva nessas condições, né, tão rígidas. E aí, na comparação, né, dessa parábola do semeador, que ele pega aí elementos da natureza, nós podemos compreender da seguinte forma: mesmo que a semente aqui sendo palavras boas que nós precisamos ouvir. Exemplo, às vezes a gente está em uma palestra, ouvindo ali o evangelho e ouve palavras que realmente a nossa alma estava precisando. Palavras que tocam o nosso coração. E aquelas palavras são como uma alegria para o nosso coração, para o nosso espírito. Nós saímos ali daquele momento em um grande contentamento de ter ouvido tão belas palavras, se sente profundamente tocado. Então, não há dúvida que nós estamos felizes com essa passagem, com as palavras que nós ouvimos. Porém, se não tivermos uma terra fértil para plantar essas palavras, para cultivar essas palavras, para que essas palavras possam ficar profundamente guardadas. Porque se uma planta não fixar raízes, essa semente não fixar raiz, ela vai embora, ela passa. Assim é as palavras do Evangelho para nós. Se as palavras do Evangelho não encontrar uma terra boa para fixar raízes, nós vamos sair da palestra, nós vamos lembrar de tantos afazeres, no dia seguinte, toda aquela empolgação, aquela alegria que nós fomos tomados de ouvir as palavras do Evangelho, ela vai perdendo força. Ela, ao invés de se germinar e aumentar, ela vai, essa sementinha ela vai secando, ela vai se desidratando, vai fazer ao contrário do que deveria. Por isso, ter boa terra para que as palavras do Evangelho germinem em nós é essencial. E a fé é o que uma ponte também para que essas raízes cresçam e se aprofunde cada vez mais no solo. Porque se nós pensarmos em uma tempestade,
uma enchente, as raízes, aquela força da água, as plantas que têm raízes mais profundas, elas se mantêm mais estáveis. Aquelas cujas raízes são rasas e mais supérfluas, elas vão embora arrastadas. Aquelas que as raízes não forem tão fortes, de repente, elas vão tremer, elas vão estremecer ali. Talvez arranque uma parte, não sabemos, talvez que as raízes não saiam totalmente, mas que abale profundamente a estrutura dessa planta. Então, é muito mais fácil passar pelas dificuldades da nossa vida se nós tivermos uma fé fortalecida, uma fé profunda, em um solo bom, em um solo fértil, que vai proporcionar um menor abalo das nossas dificuldades ali, dos nossos sentimentos, nos abalará menos. E aí, Emmanuel fala, né, que nós precisamos ter, abre aspas, raízes de segurança. Ele usa esse termo, porque realmente são raízes que nos mantêm fixos, firmes e seguros. Não só a segurança física, mas essa segurança de conforto, de consolo, que vai fazer com que nós sejamos mais fortes diante das tentações, diante desses momentos que são desafiadores, durante os momentos de provas. E Emmanuel fala, né? Muitos estranham essa tentação e esses momentos de prova. Nós ainda nos espantamos, sofremos quando ela aparece na nossa vida, não é mesmo? Porém, Emmanuel fala que são experiências imprescindíveis, esses momentos de tentação. São experiências que nosso espírito precisa passar. E ele até compara isso da seguinte forma, ele diz: se um chefe de serviço, né, um superior, vai te treinar para um trabalho novo, ele vai te acompanhar, ele estará do seu lado, com muita paciência passará passo a passo do seu trabalho, vai te ensinar, estará do seu lado te dando apoio, terá paciência com seus erros iniciais, até que você realmente esteja instruído a realizar a tarefa. Mas uma vez que você está instruído a realizar essa tarefa, você vai ser cobrado o resultado que o cargo compete. Não terá mais, eu te contratei aqui, mas tudo bem que você não está entregando a tarefa, tudo bem que o seu serviço está sendo deixado de fazer. Não, de maneira alguma. O seu trabalho é essencial dentro dessa empresa e precisa que o seu trabalho gere o retorno que é necessário. Então, a cobrança justa daquilo que lhe compete virá. E assim é como nós recebemos aí do plano espiritual, né, essa cobrança. Nós fomos instruídos, como trouxemos semana passada, fomos capacitados. Deus está nos capacitando. Os meios estão aqui. Nós precisamos, então, agora aplicá-los, fazer as nossas obrigações. E é por meio destes testes que nós aplicamos as instruções que nós recebemos. E Emmanuel diz que nesse Evangelho de Lucas, ele está nos aconselhando também a respeito da nossa fé, da firmeza da nossa fé. A nossa fé, ela não pode estar também firme, mas firme na fé do outro. Ele diz o seguinte: nós podemos sim amparar ali no outro em momentos de dificuldades, o outro vai nos suprir, mas apenas, como Emmanuel traz aqui, em momentos de calmaria, no momento de tranquilidade, essa fé pode nos suprir, mas na tempestade, sem as nossas próprias raízes, sem as nossas próprias raízes firmes e seguras, nós vamos ser levados, nós seremos arrastados. E Emmanuel fala algo interessante, que ele fala o seguinte: nós vamos ser desviados. E quando nós formos desviados, nós podemos, então, procurar um novo alicerce,
um alicerce que não dará a mesma segurança para nós. Pensemos como uma planta que está fixa aqui em um terreno apropriado, devidamente apropriado para germinar. Mas quando a correnteza passa e a leva, não temos segurança que esse novo substrato, esse novo alicerce dela, fornecerá para esta planta todas as condições necessárias para ela germinar. Não temos garantia que a terra será boa. Então, o mais importante é que a nossa raiz nos mantenha fixos e seguros. Porque nessa terra boa e fértil, sabemos que existe apenas uma e apenas um único Criador rega, nutre e fertiliza esse solo para que a gente possa, então, cultivar a nossa semente e aumentar e expandir cada vez mais as nossas raízes. André, você tem uma história que possa ilustrar um pouquinho mais essa reflexão aqui de hoje para nós? Eu queria colocar alguns pontos aqui que me chamam muita atenção nessa reflexão de hoje, que é o seguinte: a firmeza, ela não é uma rigidez. Por quê? Porque se for rígido e vier um vento, o que acontece com a árvore? Ela quebra. Então aqui nós temos que entender o seguinte, que essa firmeza, porque assim, ó, a rigidez, o que é a rigidez? A rigidez é uma falta de compreensão, é uma coisa muito severa, uma coisa inflexível. E nós precisamos dessa fé com uma firmeza no intuito de ser persistente, né? Igual você disse a respeito da tempestade, você tem lá uma árvore que está na tempestade, vem o vento, vem aquele vendaval, o galho dela vai envergando durante todo o vendaval. Mas na hora que passa o vendaval, ele retorna, ele reequilibra. E aí o que aconteceu? Por mais que ele envergou, que ele se contorceu ali, ele está centrado no seu eixo, ele está firme, ele está preso em raízes fortes. Então a nossa fé tem que ser dessa maneira. Por mais que venha uma situação que nos tira do lugar, que nos entorte, nós, com a fé firme, a gente fica fixo ali. Outra coisa que eu queria dizer aqui também é que a fé é algo que é intransferível. Então, o que acontece? Ninguém consegue doar a própria fé para outra pessoa. Eu não posso tirar a minha fé e entregar para a Duda. Ela não pode pegar a fé dela e entregar para mim. A fé é nossa. Então, um pai não pode deixar no seu testamento assim, não, eu vou deixar para o meu filho 50% da minha fé e para o outro filho os outros 50% da fé. Não tem como. Você pode mostrar o caminho, né? Você pode demonstrar para ele como que ele pode construir a sua fé, porque a fé ela é individual. E aí eu queria trazer aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, que Jesus dizendo o seguinte: todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava com o alicerce fincada em cima da rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua ruína. Então aqui é como se Jesus estivesse dizendo aqui, ó, sobre a fé. Se a sua fé tiver raízes fortes, ela tiver
subsistência, se ela conseguir se firmar, ela passará pelas adversidades. Porque aqui, ó, nessa palavra de Jesus, não é que a casa que foi construída sobre a rocha, ela não sofreu as intempéries aqui. O vento veio, a chuva veio, afetou, mas não abalou, não destruiu. Então, a nossa fé, ela pode ser afetada, mas ela, se tiver firme, ela não se abala, né? E aí, na história de hoje, eu trouxe uma pequena história de Emmanuel que se chama A Semente de Mostarda, que é o seguinte, é o diálogo de um jovem, de um rapaz com o seu mestre. E esse jovem pede que o mestre explique para ele melhor os ensinamentos de Jesus, porque ele diz assim, tem alguns que eu não consigo compreender direito, é muito difícil. E aí o mestre fala assim, então me dá um exemplo, deixa eu entender o que você está querendo dizer. E o rapaz fala assim, quando Jesus fala que a fé, o tamanho da fé, que mesmo se a fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela pode transportar uma montanha. Aí o rapaz fala assim: isso é um absurdo. Se você colocar, né, na realidade, isso é um absurdo. Não tem como mover uma montanha, uma coisa tão enorme, uma coisa minúscula que é um grãozinho. E aí o mestre diz assim, ó. Por falta de comparação e de palavras adequadas, Jesus nos deixou muitas lições em forma de símbolos, figuras de linguagem, como parábolas. E aí ele fala assim: ó, imagino que o nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como um significado, a montanha para representar os nossos hábitos e as nossas preferências. Então, muitos defeitos que ainda temos, que nos caracterizam, eles pesam sobre nós como montes de imperfeições, que nós precisamos remover esse mal. Então, ele está explicando o seguinte: é como se Jesus estiver dizendo, os seus defeitos é uma coisa que é pesada para você resolver, para você retirar do seu caminho. Mas você consegue. Se você tiver fé, tiver perseverança, você aos poucos vai retirando essas imperfeições. E aí o jovem falou assim: mas o senhor vai concordar comigo que isso é uma observação muito filosófica. Eu queria que você trouxesse aqui um exemplo mais próximo da realidade. E aí o mestre fala assim para ele: se você pretende observar o poder de um agente pequenininho, que você considera insignificante, como a semente da mostarda, o poder desse agente pequeno sobre um corpo extenso, ele fala assim, de dificuldades que o desorienta ou perturba. Então, você quer um exemplo? Agora eu entendi o que você quer. Você quer um exemplo de algo muito pequeno que é capaz de fazer diferença em algo que é muito grande. Aí ele fala assim: acenda uma pequena vela numa escuridão. A escuridão tá ali, tomando conta de tudo, mas se você tiver uma velinha, aquele facho de luz ali vai clarear o que está na sua frente. O começo do seu primeiro passo já faz muita diferença, porque você está vendo ali o próximo de você para você chegar a atravessar aquela escuridão. Então aqui é como se Jesus estivesse dizendo: o que você precisa é de um pouquinho de fé para poder te incentivar na sua caminhada de dificuldades. Se você se apegar nessa fé do primeiro passo, você atravessa as dificuldades, você vence a escuridão do seu momento. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel diz assim:
Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não esqueçamos a edificação da nossa para a vitória estável. Esse é um convite, né? Que Emmanuel nos deixa aqui para esse cultivo, para esse fortalecimento da nossa fé. Como o André falou, a fé ela é intransferível, né? A nossa fé, elas são raízes que vão nos manter firmes, vão manter estáveis durante essa tempestade. Para que a gente não seja arrastado, quanto mais firme e fixo estiver, melhor vai ser. Melhor vai ser a nossa estabilidade. A raiz, mesmo sendo individual, né, na natureza, ela é capaz, mesmo que pequena, ela mantém viva esta planta. E à medida que ela vai crescendo, essa raiz ela vai aumentando. À medida que essa planta vai trabalhando, né, para pegar todos os nutrientes necessários que está nesse solo, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. Então, nesse comparativo, onde a natureza é muito sábia para nós, a gente usa ela como exemplo. A raiz pode começar pequena, mas ela precisa crescer à base do nosso esforço. E ela é realmente individual. Então, esse é um ponto que Emmanuel destaca muito aqui. Infelizmente, uma planta não usa a raiz de outra para se manter viva, produtiva e produzir bons frutos. Assim, também é o conselho que essa parábola nos dá, que Emmanuel traz para nós de reflexão, para que as nossas raízes, então, estejam cada vez mais profundas nesse amor de Jesus, nesse vasto ensinamento que nós temos, nesse grande amor que Jesus tem por nós, que cada vez a nossa raiz se aprofunde e possa aproveitar e pegar cada vez mais esses nutrientes, né, que é tão necessário para a nossa alma. André, gostaria de complementar um pouquinho? Você comentando a respeito disso, e eu pensei aqui numa coisa que é o seguinte: a primeira coisa é a raiz, né? Até a planta conseguir furar o solo, a raiz já está ali, né? Então, quando a gente enxerga lá na ponta, a última coisa, digamos assim, o fruto, é porque, ó, já tem raiz ali há muito tempo. Então, com a nossa fé é da mesma forma. Para a gente conseguir expressar a nossa fé para os outros, a gente já cultivou essa fé ali dentro, já tem tempo, já passou por muito vendaval, por muita coisa, para depois os outros conseguirem reconhecer que aquela atitude nossa é uma atitude de fé. Mas antes da atitude ser de fé, tem uma vivência de fé ali dentro que ela é silenciosa, que ela ainda não veio a furo, assim como uma planta que ainda não furou o solo. E para furar, para poder demonstrar para os outros, foi muito tempo ali dentro, no escuro, crescendo e se fortalecendo para poder florescer e dar frutos. Exatamente, uma bela comparação, né? A natureza, como sábia que é, também nos mostra que tudo tem o seu tempo, tem o seu processo e que nada é imediatista, embora a nossa sociedade tenha se tornado, né, na vida material muito imediatista, mas a vida espiritual segue o curso natural das coisas, a natureza segue todas as origens e nós temos muito a aprender. Então, realmente, é um tempo, é um processo, mas quanto antes começarmos, logo mais teremos bons frutos a demonstrar para servir ao próximo, como a irmã já trouxe aí na semana retrasada, para que a gente possa produzir esses bons frutos ao nosso irmão, nós precisamos fortalecer primeiro as nossas raízes, a nossa fé, para que essa plantinha dentro de nós germine cada vez mais.
Então, na semana que vem, juntos espero vocês aqui para a gente continuarmos aqui nesse fortalecimento da nossa fé. Emmanuel vai falar de João, capítulo 8, versículo 35. Jesus diz assim: Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, aguardo vocês para juntos vermos o que Emmanuel vai agregar ainda mais no nosso aprimoramento espiritual. Esta foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos. Até semana que vem. Uma ótima semana a todos e que assim seja.